Também estou muito bem, graças a Deus. Sempre tem uma lutinha aqui, uma lutinha ali, mas faz parte da vida cristã, não é verdade? Aleluias. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: Deus vai falar contigo esta noite. Por isso, bota o cinto de segurança, porque nós vamos viajar na palavra do Senhor. Eita, Deus de glória. Deus tem falado comigo tremendamente através de uma palavra. E Ele fez uma pergunta para mim. E essa pergunta eu também faço para Deus, que é o tema dessa ministração de hoje. Essa pergunta diz assim: o teu passado pode influenciar o teu futuro? Olha para o irmão do teu lado e faz essa pergunta para o teu irmão. O teu passado pode influenciar o teu futuro? É isso que nós vamos viajar aqui na palavra do Senhor. Abre a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 11. Hoje nós vamos falar de um personagem da Bíblia que comumente não é muito citado. Nós vamos falar sobre o pai de Abraão, Terá, ou Tera. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. E a essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã estando seu pai Tera envolvido, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir para a terra de Canaã. Grave isso aí. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Terá em Arã. É somente o versículo 1 do capítulo 12. O versículo 1 do capítulo 12 é muito conhecido. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluias. Todos nós já ouvimos muito falar sobre Abraão. Quantas ministrações nós já escutamos sobre Abraão? Não é verdade? Mas quem já ouviu falar sobre o pai de Abraão? Poucas pessoas ouviram falar sobre o pai de Abraão. Quase poucas pessoas da igreja. Aleluias. Mas Abraão, ele tinha um pai. O nome dele era Terá. E ele constituiu família em Ur dos Caldeus, ou também conhecido como a região da Mesopotâmia. Terá constituiu família sobre essa cidade, Ur dos Caldeus, e nessa cidade havia uma cultura que predominava. E a cultura que predominava nessa cidade era a idolatria. Adoravam-se vários tipos de deuses nessa cidade, e existiam dois deuses que eles eram predominantes nessa cidade, onde os moradores mais adoravam. Um se chamava Adad-Rimon
que era o deus cananeu, que era conhecido na cidade como o deus do trovão, o deus do vento. E o outro é uma deusa, que era chamada de Astarote. Astarote era conhecida como a deusa do amor e da fertilidade para os cananeus. E sobre aquela cidade também havia muito comércio. Porque Ur dos Caldeus ficava perto do rio Eufrates. Então, era uma cidade muito estratégica, onde o comércio era comum ali. E o comércio estava em ascensão sobre aquela cidade. Também, naquela cultura daquela cidade, havia também muitas casas de prostíbulos, onde isso era comum também sobre aquela cidade. E essa era a cultura daquela cidade de Ur dos Caldeus. Uma cidade totalmente dada à idolatria, à prostituição e ao comércio feito com muita injustiça. Pelas minhas pesquisas, eu percebi que o comércio de Ur dos Caldeus era um comércio que tinha realmente muita injustiça. Era como se fosse uma grande feira do rolo, onde se comprava, se vendia e se fazendo tudo com muita injustiça. E Terá criou sua família ali. Abraão, ele cresceu no meio dessa cultura. Eu estou fazendo essa introdução para que você possa entender aonde eu vou chegar. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Então Abraão, ele cresceu dentro dessa cultura, cheia de muita idolatria, cheia de muita prostituição e vendo muito comércio injusto. Louvado seja Deus. Para que você possa não ficar somente nas minhas palavras, como nós vamos viajar na palavra do Senhor, abre a tua Bíblia em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Ou seja, Abraão cresceu dentro dessa cultura, Terá, Abraão cresceu dentro dessa cultura, mas Terá, ele adorava outros deuses. Ele era adepto a essa cultura local. Então, era normal de um pai crescer sobre de um pai ensinar para o filho essa cultura local. Então Abraão também, como a palavra nos mostra, também era adepto a esse tipo de cultura. Abraão também era idólatra. Ele adorava os mesmos deuses que o pai dele adorava. Isso, para ele, era totalmente normal, porque ele cresceu vendo isso acontecer. Eu, por exemplo, particularmente, eu cresci em uma cultura de muita idolatria, onde eu vi os meus pais adorando imagens, se prostrando em imagens, acendendo velas para imagens, né? E para mim aquilo ali era normal. Era a cultura normal da minha família. Não é verdade? Porque nós vamos achando normal segundo a cultura que nós vamos crescendo e vendo nossos pais fazendo. Muitas vezes também, eu vi meus pais, algumas vezes procurando alguns centros espíritas, fazendo muitas vezes o que não deviam, né? E para mim, aquilo ali era normal, né? Totalmente normal, porque eu cresci vendo aquela cultura. Assim também Abraão cresceu, vendo toda aquela cultura como normal, totalmente normal. Uma coisa que me chamou bastante atenção sobre os meus estudos a respeito sobre essa cidade de Ur dos Caldeus é que uma vez ao ano essa cidade fazia uma grande festa de comemoração, que era o casamento desses dois deuses, Astarote e Rimon.
e se fazia o casamento desses dois deuses. E o que eles, a forma como eles faziam a adoração a esses deuses era com prostituição. Existia um grande templo na cidade, onde eles adoravam esses deuses e eles faziam sexos ilícitos em grupo, dentro do templo. E essa festa era muito regada de muita comida, de muita bebida e de muita prostituição. Que nos lembra um pouquinho a próxima festa que vai vir no país, né? Que é o Carnaval. Então Abraão cresceu sobre toda essa cultura. Toda essa cultura, Abraão cresceu. Só que no meio do caminho, no decorrer da vida de Abraão, tanto Abraão como Terá tomaram decisões que não deveriam ser tomadas. Talvez o que eu vou falar para você aqui hoje possa te chocar aqui um pouco. Talvez o que eu vou falar aqui hoje, talvez você nunca escutou em outras ministrações. Louvado seja Deus. Porque nós conhecemos como Abraão o pai da fé. Abraão, o pai da fé. Aquele que ouvia o Senhor e o obedecia. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por que não foi assim? Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Nós tomamos decisões nas nossas vidas que ela é baseada nas memórias, naquilo que está guardado na nossa mente. Todas as decisões que nós vamos tomando no decorrer da nossa vida, ela está baseada naquilo que está guardado lá no inconsciente. Ou seja, se vamos ou não vamos, é por causa de uma decisão que é tomada, que está guardada dentro do nosso inconsciente. E por causa dessas decisões que nós vamos tomando no decorrer da vida, nós vamos percebendo um problema que vem acontecendo muito comum na sociedade. Não somente aqui na nossa sociedade, mas está acontecendo no planeta, que são as chamadas doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas são causadas por causa de quê? Por causa das emoções, de algum problema que ocorreu nas emoções, de algum trauma lá do passado que a pessoa tem, e por causa desse trauma vai ocorrendo o quê? Uma doença na vida da pessoa, né? A vida da pessoa está com uma dor de cabeça, uma queimação no estômago, e pode ocorrer até doenças físicas mais graves, que a gente tem percebido mesmo, né? Que a ciência tem nos mostrado. Doenças mais graves que vêm decorrente de doenças psicossomáticas. A pessoa vai no hospital, faz uma bateria de exames e não descobre aonde é que está essa doença. Porque a doença, a causa dela está lá nas emoções, ou melhor, está lá no passado. E remédio não consegue tratar o problema do passado. E eu quero te mostrar aqui que tanto o Terá quanto o Abraão, ele também tinha esses tipos de problemas. E por isso que no início eles acabaram tomando decisões precipitadas. Por causa dessa cultura que estava impregnada na mente deles. Você está pegando o que eu estou falando? Você está entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Louvado seja Deus. Muitas vezes você tem percebido que às vezes a tua vida parece que está travada em uma determinada área. Parece que a tua vida não bom, parece que você não vai para o próximo nível. Parece que você sonha, você ora, você jejua, você lê Bíblia, você batalha no mundo espiritual, mas parece que a coisa não vai além. Você já percebeu isso na tua vida? Eu percebi isso na minha durante o tempo. Eu percebi que eu orava, que eu jejuava, que eu batalhava, que
que eu tomava posse da autoridade do Senhor, mas parecia que algo estava travado em mim. E eu comecei a estudar bastante sobre essas questões. Por que a minha vida está travada? Se eu estou cumprindo princípios que a Bíblia nos fala, por que eu não vou além? E Deus, através da revelação, através de oração, de estudo, Ele começou a me mostrar que foi por causa lá do meu passado, de palavras que foram ditas para mim, de situações que eu vivi, de traumas que estavam gravados lá na minha memória e que foram decorrentes lá de quando eu era criança e adolescente. E isso estava me impedindo de ir além. Isso estava me impedindo de passar para o próximo nível ao qual o Senhor queria me levar. Eu tive que fazer uma coisa que o Senhor me ensinou. Eu tive que usar uma palavrinha simples: ressignificar. Ressignificar. É uma palavra que é até muito usada hoje sobre os coaches, né, e tantos outros psicólogos. Eles costumam usar essa palavra: ressignificar. O que significa ressignificar? Ressignificar é tirar o afeto da dor. Ou seja, muitas vezes, vou dar uma suposição que eu particularmente tinha, vou falar de mim. Eu, durante muitos anos, eu tive problema com meu pai. Meu pai, não vou entrar em detalhes, mas durante muito tempo eu tive problemas com meu pai. Então, existia no meu coração uma falta de perdão. E por causa dessa falta de perdão, a minha vida ficou travada. Minha área financeira não ia para frente, sabe? E diversas outras áreas da minha vida não iam para frente. Não iam para frente por causa da falta de perdão. Então o Senhor começou a mostrar em mim que eu precisava ressignificar essa situação. E eu comecei a ressignificar depois que meu pai já era morto. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um ato, que eu me lembro até que uma vez eu falei com um bispo, que eu, isso já há alguns anos atrás, que eu fui diante do túmulo do meu pai e pedi perdão para ele. Eu precisava fazer aquilo. Só que eu não entendia no momento por que eu precisava fazer aquilo. Mas eu precisava, porque eu estava colocando na minha memória, na minha mente, no meu inconsciente, um novo momento. Sabe? Uma nova imagem eu estava colocando na minha mente. Eu estava ressignificando. E eu comecei a falar para mim: você não é culpado. Você não tem culpa. Porque a culpa também, ela me acusava. Eu me sentia culpado. Eu me sentia, sabe, eu achava que eu deveria ter feito mais quando meu pai estava vivo. E eu não fiz. E eu comecei a me sentir culpado. E aquela voz interior que fica te acusando e te acusando, ela não te deixa gostar, ela não te deixa ir além. Então eu comecei a dizer para mim mesmo, dizer para minha alma, como diz lá o salmista, né? Eu dizia para minha alma: espere em Deus. Você não é vencedor, como diz o presbítero, você é mais do que vencedor. Você vai muito além. Você não tem culpa, porque os teus pecados já foram jogados no mar do esquecimento. Porque o Senhor te perdoou. Olha para as tuas mãos. Eu estou olhando, Senhor. Vejo o sangue de Jesus nelas. O sangue de Jesus te cobre de todo pecado e te purifica. Eu comecei a ressignificar na minha mente isso. Comecei a trabalhar isso em mim. Porque antes disso, é como diz a pastora, a gente andava assim, crente cabisbaixo, morto, parece que estava morto espiritualmente, sabe? A luta vinha, mais uma luta aí. Hoje as lutas vêm, mas é para aumentar o poder que está se aperfeiçoando de Deus em mim. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso que o Senhor falou para mim quando eu cheguei aqui na igreja.
Por isso eu glorifico a Deus hoje quando tem calúnias, perseguições, quando estão passando dificuldades. Eu glorifico a Deus. Por quê? Porque é o poder de Deus se aperfeiçoando. Porque Deus quer nos levar à perfeição. Aleluia! Deus quer nos fazer ficarmos à imagem de Cristo. E isso vai acontecer até aquele grande dia. Isso vai acontecer. Agora, voltando aqui à história, irmão, para a gente englobar aqui e terminar esse assunto. Terá também, houve um momento que o filho dele morreu. O filho mais velho dele, pai de Ló. E quando aconteceu aquela morte, Terá ficou muito ressentido, Terá ficou muito entristecido. Ele olhava para aquele canto daquela cidade, eu posso conjecturar, né? De que ele ficava entristecido olhando para aquela cidade, lembrando do seu filho. Ele decide sair daquela cidade. E ele vai para a cidade de Canaã. Olha a cidade que Deus já estava colocando no coração de Tera, para ir para Canaã. E ele pega Abrão, pega ali a família de Abrão, o seu neto Ló, e sai em direção a Canaã. E quando ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Harã, ficava mais ou menos 1000 quilômetros de distância. E ele caminhou a pé. Caminhando a pé, ele demorou mais ou menos aí de 3 a 4 meses para poder chegar. Mas quando ele chega em Harã, ele fala: o nome dessa cidade é o nome do meu filho que morreu. E ele ficou ressentindo aquilo dentro do seu coração. Ele começou a lembrar daquela perda. E mais, a idolatria também era predominante naquela cidade. E segundo alguns historiadores, eles falam de que Tera, ele tinha um pequeno comércio onde ele fabricava ídolos. Então ele viu a oportunidade de estar também ali comercializando os ídolos. E ele decidiu ficar ali naquela cidade. Ele parou no meio do caminho. Deus colocou um destino para ele e ele foi só até a metade do destino. E isso por causa de um problema psicossomático que ele tinha. Por causa de uma ferida que foi aberta no coração dele por causa da perda de um filho. Mas eu declaro no nome de Jesus, como profeta do Senhor aqui no altar, que você não vai parar no meio do caminho, que você vai chegar na terra prometida. Você vai alcançar a terra prometida. Em nome de Jesus. E a Bíblia nos fala de que Terá morreu ali naquela cidade, na idade de 205 anos. Só que Deus tinha feito um chamado na vida de Abraão. Deus apareceu para Abraão e falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E essa promessa estava na vida de Abraão. Se Deus fez uma promessa para você, meu querido, pode ter certeza, nem circunstâncias, nem pessoas, nem nada vai impedir da promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Nada vai impedir, nada. E Abraão, quando tinha essa promessa, ele ainda parou no meio do caminho. Talvez durante muitos anos nós fomos ensinados de que Abraão recebeu um chamado, e quando ele recebeu o chamado, ele falou: eis-me aqui. Mas quando eu fui estudando sobre essa palavra e vendo sobre o pai de Abraão, Terá, Deus me mostrou alguns versículos que mudou o meu cognitivo, sabe? Que mudou a minha visão, que eu fiquei assim, impactado assim. Abre comigo também nessa parte da Bíblia, lá em
Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A partir do versículo 2. Vou ler para a gente ganhar tempo. E ele disse: quem é esse ele? Estevão. Estevão, o primeiro mártir da história. Ele estava ali diante do Sinédrio, diante o sumo sacerdote, e ele começa a fazer a sua defesa diante do sumo sacerdote. E diante da sua defesa ele diz bem assim: e ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Você pegou? O Deus da glória, ele apareceu para Abraão, não foi em Harã, antes de ele ir para Canaã. O Deus da glória, ele apareceu para Abraão em Ur dos Caldeus. E você percebeu lá no primeiro, lá em Gênesis, no primeiro texto que nós lemos, de que Terá saiu de Ur dos Caldeus com Abraão e foi a Canaã e parou em Harã? Ou seja, vê se você pega comigo. Abraão recebeu uma promessa quando ainda habitava em Ur dos Caldeus, e ele não obedeceu de imediato. Ele primeiro saiu com o pai dele, Terá, para depois ir para Harã, e depois que o pai dele faleceu, é que ele foi em direção a Canaã. E de acordo com alguns estudos que eu tenho feito, esse intervalo de tempo ele durou mais ou menos de 30 a 40 anos. Abraão recebeu uma promessa do Deus da glória, e mais ou menos de 30 a 40 anos é que ele foi obedecer, ou seja, colocar em prática a ordenança do Senhor. E por que Abraão demorou tanto tempo? Porque Abraão seguia a cultura do pai. Abraão recebeu uma promessa do Senhor e ele não obedeceu. Ele preferiu ficar grudado no pai. E o pai falou: eu vou para Canaã, eu vou com você. E qual era a promessa dele? E qual era o chamado dele? E o que o Senhor tinha ordenado para ele? Sai da tua terra e da tua parentela. Mas ele não obedeceu, porque a cultura local, porque a cultura familiar estava o prendendo, estava o impedindo de passar para o próximo. De acordo com o que eu falei para você aqui um pouco da minha história, às vezes você percebeu que, às vezes por causa da cultura que os nossos pais passaram para nós, às vezes por causa da cultura local a qual nós crescemos, às vezes está impedindo a gente passar no próximo nível. Assim aconteceu com Abraão. Abraão também, por causa dessa cultura local, estava impedindo de passar para a próxima fase. Porque ele recebeu a palavra do Senhor, mas ele, às vezes, ele não pegou exatamente o que o Senhor queria falar com ele. E foi aí que, estudando mais sobre essa palavra, foi aí que Deus me deu uma revelação assim, que eu achei mais tremenda ainda. Eu fui de revelação em revelação dentro do meu quarto, sabe? Presta bem atenção no capítulo 12 de Gênesis. Olha o que Deus disse para Abraão. Deus disse, a Bíblia vai falar assim: e disse Deus: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Qual a primeira palavra que o Senhor falou para Abraão? Não, a primeira palavra, não a primeira frase.
Sai. Deus me chamou a atenção nessa palavra. Sai. Nós, quando vamos ler a Bíblia, nós temos uma certa dificuldade, porque a etimologia das palavras no português, ela tem um significado, mas a etimologia do significado do hebraico e do grego já tem outro. Então nós acabamos perdendo pérolas, nós acabamos perdendo revelações da palavra por causa da etimologia. Porque a palavra sai, na língua portuguesa, significa o quê? Sai. Sai da igreja, sai de algum lugar, sai de alguma circunstância. Não sai da igreja não, pelo amor de Deus. Só estou dando um exemplo. Sai. Mas o sai no original hebraico, ele tem um outro significado. Ele é derivado de duas palavras. Ele é derivado da palavra levlehar. Significa sai de ti mesmo. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, sai de ti mesmo. Em outras palavras, Abraão, arranca essa cultura de ti. Arranca tudo aquilo que está trazendo impedimento, que te impede de alcançar, e te impede de eu te passar para o próximo nível. Deus estava falando para Abraão: eu não posso te passar para o próximo nível se dentro da sua mente você não arrancar toda essa cultura que está dentro de você, todos esses impedimentos, tudo isso que está enraizado no teu inconsciente. Eu não consigo te levar. Isso é algo que é você que tem que fazer. Amém. É, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. É forte. Sai de ti mesmo. Meu Deus. Isso significa até que Abraão, mesmo sem entender, resolveu obedecer. Mas ele só obedeceu depois que o pai faleceu. Se a gente continuar lendo o texto aqui em Atos 7, vai falar exatamente isso. E disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Você entendeu? Abraão, ele só saiu da terra de Harã depois da morte do pai. Parece que, ao meu entender, parece que Deus teve que matar Terá para que a promessa de Deus pudesse se cumprir. Isso me chocou quando eu percebi isso. Sabe por que eu imaginei isso? Porque Abraão não foi de livre e espontânea vontade. A Bíblia nos vai falar que foi Deus que o trouxe à terra de Canaã. Ele não saiu por livre e espontânea vontade, porque ele ainda estava enraizado naquela cultura. Ele estava enraizado na parentela. Ele estava tão enraizado que ele, quando saiu, vou levar pelo menos Ló. Estava tão enraizado aquilo ali nele que ele decidiu levar ainda pelo menos um pai. Só que no decorrer do caminho, o que Deus foi fazendo com ele? Foi ressignificando a mente dele. Começou a mostrar para ele as grandezas que ele ia receber. Deus falava assim para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu, vê se tu pode contar, porque a tua semente vai ser maior do que as estrelas do céu. Abraão, olha para a areia da praia do mar, vê se tu consegue contar, porque a tua semente vai ser maior do que isso. Aleluia. O que Deus estava fazendo com Abraão? Estava colocando uma nova imagem, uma nova perspectiva na cabeça de Abraão. E depois a neurociência se gaba achando que foi ela que descobriu a ciência. Já estava tudo na Bíblia. Já estava tudo na Bíblia. Então, irmãos, eu termino aqui a minha fala de hoje falando isso para você.
ressignifique. Ressignifique o teu passado. Ressignifique tudo aquilo que está trazendo impedimento para a tua vida. Ressignifica. Essa é uma noite de reflexão. Porque Deus está querendo te levar para um próximo nível. Deus está querendo levar a 7ª IEPSA para um próximo nível. Isso é promessa. Isso é promessa. E sabe o que Deus falou para mim no meu coração? Esse ano é o ano da colheita. É o ano de plantar e colher. Plantar e colher. Plantar e colher. Esse ano é o ano da colheita. É por isso que Deus está ressignificando na sua mente. Porque o maior campo de batalha não é aqui entre 4 paredes. É aqui, ó. Dentro da mente. Porque dentro da mente, o inimigo ele pode te levar para onde ele quiser, se você não souber quem você é. Porque se você souber quem você é, filho do Deus vivo, ninguém pode te parar. Nada pode te parar. Nada. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus vivo. Sobre você existe uma autoridade. E essa autoridade é para você exercer domínio. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai dominar. Isso é promessa na tua vida. Isso é promessa nas nossas vidas. Glória a Deus. Levanta do teu lugar, irmãos. Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Fecha teus olhos agora nesse momento. É como cantamos aqui a última canção. Uma chance igual a essa, talvez jamais vamos ter novamente. Por isso, ora ao Senhor nesse momento. Agora é só você e o Senhor. Só você e Deus. Coloca para fora aquilo que está vindo na tua mente agora, que está batendo na porta do teu coração. Coloca para fora agora. Fala com o Senhor: Senhor, essa dor, essa injustiça que eu passei, essa dor que está guardada aqui dentro de mim, aquela perda que eu tive, aquele irmão que me caluniou, aquela pessoa que me perseguiu, aquela pessoa que está aqui enraizada dentro do meu coração e que eu não consigo tirar de dentro de mim. Senhor, eu coloco agora aos pés da tua cruz e eu declaro, Senhor, que tire isso de mim, Senhor. O Senhor está te visitando agora e Ele está aí batendo na porta do teu coração, e eu vejo as palmas das mãos estendidas diante de ti. Coloca isso para mim. Coloca essa dor para mim. Porque essa noite é uma noite de curar a tua dor. Essa é uma noite de ressignificar. Essa é uma noite que vai ser um marco na tua história. Que vai ter o antes e o depois dessa noite. Porque a partir desta noite, Deus está ressignificando a tua história. Senhor, eu clamo a Ti. Eu apresento a minha vida e a vida dos meus irmãos, dos meus líderes, dos meus pastores, dos meus bispos. Eu apresento a vida de toda a congregação, Pai, diante do Teu trono de graça. E nós colocamos, Pai, diante de Ti, diante aos pés da cruz de Jesus, toda a dor, todo o cansaço, todo o embaraço de mente, todas as muralhas e impedimentos. Senhor, vem quebrando todos os impedimentos, vem quebrando todas as fortalezas que se levantaram na mente dessa minha irmã, na mente desse meu irmão, e que impede, que está limitando ele de passar para o próximo nível, Pai.
Oh Deus poderoso, Tu és graças. Amém, Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Eita, Deus. Toda a honra, toda a glória para Ti, Senhor. Somente para Ti. Se essas palmas eram para Deus, está fácil. Porque